Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ano Bíblico, Leitura Diária. Esse é o espaço onde buscamos crescer espiritualmente por meio do estudo profundo das Escrituras. Nosso vídeo hoje vai abordar os capítulos 1 a 4 do livro de Êxodo. Vamos explorar cada versículo um por um e, no final, ofereceremos um resumo para facilitar o entendimento. Então, fique até o final, pois será uma jornada edificante. Se este conteúdo for abençoador para você, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos estudos diários. Vamos começar! O livro de Êxodo começa como a continuação da história de Gênesis, agora com o povo de Israel vivendo no Egito. Depois da morte de José, os filhos de Israel cresceram em número, tornando-se uma população considerável. Isso, porém, levou à opressão por parte dos egípcios e abre o cenário para o grande plano de libertação de Deus. Agora vamos mergulhar na leitura e explicação de cada capítulo. Versículos 1 a 7. Estes são os nomes dos filhos de Israel que foram ao Egito com Jacó, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes diretos de Jacó eram 70, sem contar José, que já estava no Egito. Com o passar do tempo, José, seus irmãos e toda aquela geração morreram. Mas os israelitas foram férteis e se multiplicaram extraordinariamente, tornando-se extremamente numerosos e poderosos. A terra se encheu deles, e sua prosperidade foi evidente para todos. Contudo, com esse crescimento e influência, começaram a ser vistos como uma possível ameaça política e social pelos egípcios, preparando o cenário para uma era de opressão e sofrimento. Versículos 8 a 14. Então subiu ao poder no Egito um novo faraó, que não conhecia José nem os feitos realizados por ele. Ao perceber o rápido crescimento e fortalecimento dos hebreus, ele disse ao seu povo: "Vejam, os israelitas tornaram-se numerosos e poderosos demais para nós. Precisamos agir com astúcia para evitar que continuem se multiplicando. Caso contrário, em tempos de guerra, poderão aliar-se aos nossos inimigos, lutar contra nós e deixar o país." Com isso, os egípcios designaram capatazes para oprimir os israelitas com trabalhos forçados. Eles foram obrigados a construir as cidades-armazéns de Pitom e Ramessés para o faraó. Apesar disso, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam, aumentando ainda mais o temor dos egípcios. Em resposta, os egípcios submeteram os israelitas a uma escravidão ainda mais cruel, impondo trabalhos brutais, como fazer tijolos e trabalhar arduamente nos campos. Toda a vida dos israelitas foi marcada pela amargura e opressão, causada pelos implacáveis castigos e exigências dos egípcios. Versículos 15 a 22. O faraó do Egito, determinado a conter o crescimento dos israelitas, ordenou às parteiras hebreias, Sifrá e Puá, que matassem todos os meninos hebreus ao nascer, permitindo que apenas as meninas vivessem. Porém, as parteiras temeram a Deus mais do que ao faraó, e com coragem desobedeceram a ordem, deixando os meninos viverem. Quando o faraó as confrontou, questionando por que haviam poupado as crianças, elas responderam: "As mulheres hebreias são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem até elas." Por causa de sua fidelidade e temor a Deus, ele foi bondoso com as parteiras, abençoando-as e permitindo que tivessem suas próprias famílias. Enquanto isso, o povo de Israel continuava a crescer e se tornar ainda mais forte. Então o faraó tomou uma medida ainda mais cruel, ordenando a todo o seu povo: "Lançai no Nilo todo menino hebreu que nascer, mas deixai viver as meninas." O capítulo 1 nos mostra
que mesmo em tempos de sofrimento, Deus não abandona o seu povo. Embora estivessem sendo oprimidos, o crescimento dos hebreus apontava para a fidelidade divina. Essa é uma lição para nós. Deus está presente mesmo nas adversidades. Versículos 1 a 10. Naquele tempo de perseguição, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher levita e nasceu um menino. Percebendo que ele era especial, sua mãe o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais mantê-lo escondido, colocou-o em um cesto de junco, selado com betume e piche, e o deixou à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou à distância, observando. A filha do faraó, ao descer ao rio para se banhar, encontrou o cesto e, ao ver o bebê chorando, comoveu-se. Este deve ser um dos filhos dos hebreus. A irmã do menino ofereceu-se para chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo e a princesa concordou. Assim, a própria mãe do menino foi contratada para cuidar dele. Quando cresceu, foi entregue à filha do faraó, que o adotou e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: Eu o tirei das águas. Criado como príncipe no Egito, sua origem hebraica continuava viva em seu coração, preparando-o para seu futuro papel. Versículos 11 a 15. Já adulto, Moisés saiu para observar seu povo e viu um egípcio espancando um hebreu. Ele olhou para todos os lados, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ao ver 2 hebreus brigando, tentou intervir, mas um deles questionou: Quem o colocou como príncipe ou juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio? Percebendo que o fato era conhecido, Moisés fugiu para Midian. Lá, estabeleceu-se e passou a trabalhar como pastor nas terras de Reuel, sacerdote de Midian. Versículos 16 a 25. Em Midian, Moisés ajudou as filhas de Reuel a dar água ao rebanho de seu pai. Reuel o recebeu em sua casa, e Moisés se casou com Zípora, uma de suas filhas. Ela teve um filho, a quem ele chamou Gerson, pois disse: Sou um estrangeiro em terra estranha. Enquanto isso, no Egito, os israelitas continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Deus ouviu seu clamor, lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó e voltou sua atenção para eles. Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não percebemos. O nascimento e a proteção de Moisés mostram que Deus já estava preparando um libertador para o seu povo. Isso nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando os seus planos ainda não são claros. Êxodos 3, versículos 1 a 6. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, quando chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, viu uma sarça que queimava, mas não se consumia, o que chamou sua atenção. Ao se aproximar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Aqui estou. Deus ordenou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Então Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículos 7 a 12. Deus compartilha seu plano de libertação e chama Moisés para conduzir o povo de Israel para fora do Egito. Versículos 13 a 22. Moisés teme que o povo não acredite nele. Deus, então, revela seu nome e diz: Eu sou o que sou, e afirma que estará com ele em sua missão. Este capítulo destaca o chamado divino e a revelação do nome de Deus. Isso nos lembra que Deus é eterno, autoexistente e plenamente capaz de cumprir suas promessas. Além disso, aprendemos que Deus capacita aqueles que Ele chama. Êxodos 4, versículos 1 a 9. Moisés
ainda tem dúvidas e Deus concede a ele sinais miraculosos, como a transformação da vara em serpente e sua mão leprosa sendo curada. Versículos 10 a 17. Moisés admite sua insegurança por não ser eloquente, mas Deus garante sua ajuda, enviando Arão como seu porta-voz. Versículos 18 a 31. Moisés finalmente parte para o Egito, junto com sua família, e encontra seu irmão Arão. Eles compartilham com os líderes de Israel o plano de Deus, e o povo crê e se prostra em adoração. Apesar de suas inseguranças, Moisés é capacitado por Deus para a missão. Este capítulo nos ensina que Deus não exige perfeição, mas disposição para obedecer. Ele é quem nos dá força quando nos sentimos inadequados. Os 4 primeiros capítulos do Êxodo nos apresentam um cenário de opressão vivido pelos hebreus no Egito e a preparação de Moisés como libertador escolhido por Deus. A mão divina é visível na proteção de Moisés enquanto bebê, no encontro com a sarça ardente e nos sinais que apontam para o grande plano de libertação. Deus demonstra sua soberania em meio à dor da opressão, e suas promessas de libertação começam a se cumprir. Por fim, o chamado de Moisés nos lembra que Deus usa pessoas comuns, com todas as suas fraquezas, para realizar planos extraordinários. Agora que estudamos esses capítulos, vamos refletir sobre como aplicar as lições de Êxodo 1 a 4 em nossas vidas. Assim como Deus ouviu o clamor de Israel, Ele também ouve nossas orações e age em nosso favor, mesmo quando não vemos. Podemos confiar na fidelidade de Deus, mesmo em tempos de sofrimento. Além disso, a hesitação de Moisés ao aceitar o chamado de Deus é algo que muitas vezes também enfrentamos. Às vezes, sentimos que não somos bons o suficiente ou que não temos recursos para servir a Deus. Mas esses capítulos nos mostram que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Por fim, somos chamados a adorar, assim como os israelitas fizeram quando ouviram sobre os planos de Deus para libertá-los. Estamos apenas começando esta jornada pelo livro de Êxodo. No próximo vídeo, vamos explorar como Deus começa a confrontar o faraó e os deuses do Egito para libertar seu povo. Não perca! Antes de ir, deixe um comentário com o que mais te ensinou nos capítulos de hoje. Gostamos de ler suas reflexões e aprendizados. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos estudos. Obrigada por nos acompanhar hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, sigamos firmes na palavra de Deus. Até breve!